Aprenda a falar com Deus. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren. A palavra de Deus nos diz no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Entreguem-se completamente a Deus, cada parte de vocês, pois vocês voltaram da morte para serem ferramentas nas mãos de Deus, para serem usados para os seus bons propósitos. Visto que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, ou seja, multidimensional, você não quer tornar as suas orações apenas unidimensionais. Na verdade, existem 5 dimensões das nossas vidas pelas quais nós podemos e devemos orar. Quando você orar, olhe para trás, olhe para a cruz. É bom começar suas orações com a cruz, porque isso nos ajuda a ter uma atitude de gratidão. Quando nós pensamos sobre o que Jesus fez ali na cruz ao morrer por mim e por você, nos lembramos de quão profundamente Deus nos ama e quão caro foi o preço do pecado e que foi pago completamente para nos perdoar. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19 nos diz que Deus pagou o resgate para nos salvar. Ele pagou pelo sangue precioso de Cristo. O Cordeiro de Deus imaculado morreu ali na cruz por mim e por você. Quando você orar, também olhe para cima. Olhe para a face de um Pai amoroso. A maneira como você vê Deus influenciará todas as áreas da sua vida. Inclusive, o tipo de relacionamento que você tem com Ele. Se você, ao invés de pensar em Deus apenas como o Criador dos céus e da terra, também pensá-lo como seu Pai, um Pai bondoso, amoroso, você começará a entender melhor o quanto Ele te ama e como Ele trabalha para o seu bem. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17, nos diz que pois o seu Espírito se une ao nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. E já que somos seus filhos, somos seus herdeiros. Você é herdeiro de Deus, filho de Deus, eleito para fazer parte da família do Senhor. Quando você orar, olhe para dentro de Jesus, vivendo em você. Jesus está no meio de nós. Isso lhe dará liberdade, coragem para enfrentar suas falhas e vai melhorar a partir do momento que você admitir que você é pecador e que precisa da graça, da misericórdia de Deus, da salvação única e exclusivamente através de Jesus Cristo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, nos diz: teste-se para ter certeza de que é sólido na fé. Não se deixe levar por tudo o que o mundo diz. Faça exames periódicos. Quando você orar, peça ao Espírito Santo de Deus para usá-lo. Em vez de reclamar ou de julgar o mundo, apenas diga: Espírito Santo, mostre-me o que está errado em mim e como eu posso fazer a diferença, como eu posso melhorar. Usa-me. Quando você colocar-se à disposição de Deus, Ele vai te usar para os propósitos dEle. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13, nos diz: entregue-se totalmente a Deus, cada parte do seu corpo, porque você voltou da morte para ser um instrumento nas mãos de Deus, para ser usado para os seus bons propósitos. Quando você for orar, espere pelo seu futuro com fé. Fale a Deus os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos. Os pais adoram ouvir os filhos falarem sobre isso. Não é diferente com Deus. Deus é nosso Pai. Conte a Ele sobre os seus pensamentos, ideias. Como um bom pai, Ele está esperando que você fale com Ele. Isso não significa que Ele já não saiba de tudo, mas a oração é isso. É um exercício de fé. É falar com Deus sobre coisas que Ele já sabe, mas que nós precisamos colocar em prática ao verbalizar, ao pensar, ao direcionar a nossa atenção a Deus, pedindo a ajuda dEle, a bênção dEle, a proteção dEle, o perdão. Finalizando nossa meditação de hoje, o livro de Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz: estou convencido de que Deus que começou esta boa obra em vocês, há de completar até o dia final
o dia em que Cristo há de voltar. Que Deus te abençoe, te use poderosamente. Em nome dele, Jesus Cristo. Amém.